entrevistado hoje que é o Rodolfo Loureiro, advogado trabalhista, e vai falar sobre quais são os direitos do trabalhador que se expõe ao sol, né? Além de desafiador, pode ser perigoso. Deixa eu arrumar aqui que eu desarrumei você. Pronto. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Verusca. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tem alguma lei que regulamenta a exposição ao sol? Olha, lei não tem, mas a gente tem normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que ele entende que, em alguns casos, se ultrapassa os limites toleráveis, o empregado ele pode ter direito, sim, a um adicional de insalubridade. E quem que avalia esses limites toleráveis? É o próprio trabalhador que diz se está suportando ou não o calor? Então, o mais importante nesses casos é o perito em caso de ação trabalhista ou até mesmo o próprio Ministério do Trabalho, ele faz as suas auditorias, ele pode entender que aquela categoria, por estar muito exposta ao sol, eles teriam direito a EPIs e se os EPIs não forem suficientes, aí sim é direito de adicional de insalubridade pelo risco biológico. Aí a gente está falando de quem é registrado, né? Em carteira ou é servidor público, mas, por exemplo, um motoentregador, um motociclista que trabalha com delivery, ele trabalha por conta própria. Aí, nesse caso, ele tem essa proteção da lei, Rodolfo, como é que funciona? Então, nesse caso, vai pela regra do autônomo, né? Como ele é uma pessoa autônoma, então ele acaba não tendo direito do adicional de salubridade. Mas é muito importante a sua pergunta, porque em caso de desidratação, uma doença que ocorre por conta do sol, ele pode, se ele for contribuinte, ele pode recorrer ao INSS e pedir um auxílio-doença por conta dessa exposição ao sol. E aí também um perito do INSS vai comprovar se houve ou não essa exposição, o risco. Exatamente. Tá. E, assim, trabalhando muito com futurologia, né? É muito o que a gente faz no direito trabalhista também. Se por um acaso esse trabalhador, ele sofrer, por exemplo, tiver uma doença crônica por exposição ao sol, ele pode acionar o Estado e pedir uma indenização, por exemplo? Olha, com toda certeza, né? É muito importante. O sol hoje ele é um fenômeno natural, sim. O empregador ou até mesmo o Estado, eles não podem ser responsáveis por um fenômeno da natureza. Sim. Mas eles podem ser responsáveis por uma falta de zelo. No caso, por exemplo, de não fornecimento de EPIs, não fornecimento de filtro solar, não fornecimento de água durante o dia todo da jornada de trabalho. Isso é muito importante porque isso visa a saúde do trabalhador, seja ele servidor público, autônomo ou empregado. E tem muitas empresas, agora falando do funcionário registrado, que fazem cara feia ou até proíbem o trabalhador de se ausentar por alguns minutos da função para ir ao banheiro, tomar uma água, um cafezinho, fazer uma pausa, né? Isso não pode, né, Rodolfo? É importante você falar nesse aspecto sobre o sol. É viável a empresa conceder certos intervalos para a pessoa poder descansar, principalmente aquelas pessoas que trabalham na rua, com varreção pública, jardins e tudo mais. Não está previsto em lei, mas é importante, sim, o empregador ou até mesmo o Estado fornecer intervalos para a pessoa não ficar desidratada, para a pessoa passar o protetor, tomar água. Isso é muito importante. Aí você falou agora há pouco sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs. O trabalhador pode exigir isso da empresa, dizendo, olha, eu trabalho exposto ao sol. Não é só exposto ao sol, é o calorão também. Os professores, por exemplo, na sala de aula, tem muita sala de aula que não tem nem ventilador. Ele pode exigir, por exemplo, da prefeitura, do Estado, ou o trabalhador pode exigir da empresa que ele tenha acesso a esses equipamentos? Com toda certeza. Ele pode exigir. Na verdade, isso é uma responsabilidade de todos. É uma responsabilidade do empregador, é uma responsabilidade também do sindicato, da categoria, em visar a melhor saúde do trabalho. E também é muito importante hoje, nos tempos atuais,
sistemas de ventilação para ar-condicionado. É muito importante. É. Tem até uma norma reguladora do Ministério do Trabalho que fala sobre isso. O ambiente do trabalho tem que estar entre 18 a 25 graus Celsius. Ah, sim, para ter aquele ambiente Agradável. ideal e agradável de trabalhar, né? Para quem eu denuncio, se por um acaso a empresa ou o órgão que eu trabalho não estiver cumprindo algumas normas que tenham a ver com calorão e exposição ao sol? Olha, hoje o órgão mais importante nesse quesito é o Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. E também o Ministério do Trabalho. Mas o Ministério Público do Trabalho é o órgão assim, essencial. Essencial, né? E eles fazem uma boa fiscalização também. Fazem uma boa fiscalização. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigado e boa semana. Obrigada aí na combinação do amarelo. Adorei. A gente nem combinou. É verdade. Obrigada. Obrigado.